Seja um apoiador do canal e tenha acesso a entrevistas inéditas. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. São mais de 2.000 entrevistas para você assistir online, ou fazer o download, com apenas um clique. Eles já rodaram o mundo, enfrentaram perigos e recentemente escalaram até o Kilimanjaro. Sônia Bride, Paulo Zero. Paulo, eu espero que você não fique enciumado, mas eu acho a Sônia uma mulher interessantérrima, bonita, inteligente. Ah, eu não acho, não. Não, né? Sei. Vocês já rodaram o mundo todo, né? Não, tem alguns lugares que a gente nunca foi. Aonde? Paquetá? Eu já fui. Eu nunca fui. Você nunca foi? Eu sou de O Paulo Niterói. foi a mais lugares que eu. É. Que lugares vocês gostariam de ir que não foram ainda? Sou contra. Ah, eu sou contra também. Onde é que fica isso? É uma ilha no Mar de Aden, pertence ao Iêmen e é assim, Galápagos das plantas. Todas as plantas mais antigas do planeta, em termos genéticos, estão nessa ilha. É interessante? Sabia, Paulo? Sabia? Sim. Que tipo? Não, mas é uma pauta antiga nossa que a gente está querendo fazer. Mas não fizeram ainda. Não, porque aí toda vez que a gente faz o roteiro das matérias que vai fazer no ano, aí essa fica fora de mão, ou botar uma área de conflito, né, o Iêmen. E aí vai ficando mais difícil. E fica ali no Golfo de Aden, então tem aquela coisa da pirataria, tem terrorismo no Iêmen. Mas a gente vai, uma hora dessa a gente vai. Esse da pirataria é que eu fico impressionado de ainda ter uma pirataria hoje em dia e tão profissional, né? Mas sabe que essa pirataria dali, ela não é assim tão profissional, ela é muito bem armada. Mas ela é mais ou menos como as favelas do Rio de Janeiro. Assim. Sim. Eles não Mas são eles assim, matam os donos dos barcos, né? Eles matam os marinheiros, né? Os donos porque dos barcos eles estão sequestrando grandes navios, né? Eles estão pegando grandes navios, petroleiros, cargueiros, eles tomam a tripulação como refém, aqueles cargueiros assim de milhares de toneladas, e aí os armadores têm que pagar o resgate. E o que está acontecendo agora é que esses piratas estão financiando terrorismo e movimentos radicais. Né? Mas eles matam os marinheiros sempre? Não. Muitas vezes eles soltam, porque é a moeda de troca deles, né? Que loucura isso. Então essa socotra, por enquanto, vai ficar... Por enquanto... Na espera. Qual é uma planta que tem lá em Socorro? Socotrá. Eu ia dizer sou escrota, imagina. Que planta horrorosa. Tem uma árvore que parece uma sombrinha de flores. Ela é mais ou menos uma parente do baobá, que parece que tem a raiz para cima. Só que na ponta daquelas raízes todas tem uma flor cor-de-rosa linda, em cada pontinha daquelas. E tem o formato de uma sombrinha, assim. Essa é uma das plantas. E você nunca viu essa, só em fotografia? Só em fotografia e documentário. Bom, vocês estão fazendo agora uma matéria, uma série, né? Sobre aquecimento global. Mudanças climáticas. Quem teve a ideia? Como é que começou a ideia? Porque é um assunto que eu acho que está na pauta de todo mundo, né? O Paulo e eu, a gente nem se conhecia quando, em 92, teve a Rio 92 e nós dois cobrimos. Eu era foquinha, estava começando lá no Rio de Janeiro. Uma foquinha cobrindo o aquecimento, já pensou? Melhor do que um urso polar, né? Porque a foca tem mais alternativas. O urso derreteu, acabou. Acabou. Mas aí... E o Paulo já estava vindo de Nova York, onde ele era vinha acompanhando correspondente. o Bush, pai, que veio para a reunião. E a partir dali nós ficamos muito no assunto. E caiu que a gente cobriu a Convenção do Clima em Bali, em Poznan, na Polônia, ano passado em Copenhague. É um assunto que a gente tem interesse e que eu acho que nunca é demais a gente botar na pauta. E como é que vocês se conheceram? Como é que vocês casaram? Enfim, se encontraram? História. Pode falar? Pode, claro.
Não, é que a história parece armação, né? Mas a verdade é que a primeira matéria que nós fizemos juntos foi sobre um cupido. Não é muito bonitinho? Michelangelo. Sobre um Foi assim, eu cupido. tinha chegado para ser correspondente em Nova York. Eu ainda estava procurando onde morar e tal. E não tinha começado a trabalhar. O Jorge Pontual, que era o chefe do escritório, me liga e disse assim, Querido Sônia... Pompom, adoro ele. Também adoro o Pontual. E ele ligou e disse, Sônia, eu preciso que você faça uma matéria hoje, mas você pode ir direto para o endereço, se encontra lá o cinegrafista Paulo Zero. E Era a Casa da Cultura da França, onde uma especialista em Michelangelo tinha ido num jantar e eles tinham iluminado a entrada, onde tinha um cupido assim muito bonito, e ela chegou e percebeu que aquele cupido que sempre esteve lá, meio no escurinho, era um Michelangelo. Mas e o... Na frente quase do Metropolitan ali. E bom, e o Pontual, que eu chamo de Pompom, eu trabalhei com ele logo que eu comecei no jornal da No Jornal Globo. da Globo, é assim. Né, que eu fazia aquela charge, ele editava o programa, enfim, me dava... Foi meu chefe em Nova York, foi meu editor em Nova York. Agora, aí você conheceu o Paulo através do Cupido? Não, eu já conhecia o nome do Paulo, porque eu via os créditos, via as imagens. Os e dois tal, mas solteiros? Desculpa a pergunta, mas... Sim, os dois separados. Os dois separados. Então foi um encontro... Já com o primeiro casamento, já solteiros os dois. Me fala, e o negócio do Cupido, tem-se certeza hoje que o Cupido é do Michelangelo? Que tem, de vez em quando, umas pessoas que querem aparecer Tem e gente dizer, que ainda diz, olha, Michelangelo. essa mulher, eu não estou lembrada o nome dela agora, mas é do Metropolitan e é, assim, uma grande autoridade. Mas é muito difícil hoje você atribuir autoria de 100%. Sobretudo porque Qualquer eles tinham tipo de escolas, obra, né? Quer dizer, tinham vários discípulos. Não, e mesmo para pinturas e coisas, você tem muita tecnologia nova que é incorporada e que depois aparece alguém e diz assim, olha, não, essa tecnologia aqui não pode garantir que foi o cara que fez. Então, ele é atribuído, assim, seriamente a Michelangelo, mas não dá para ter 100%. O Rafael, por exemplo, no final, ele só pintava as mãos nos quadros. O resto era a escola que pintava, quer dizer, os discípulos é que ficavam lá penando, chegavam, está pronto. Nesse mestre. Cupido parece que a grande característica era o cabelinho, aquela enroladinha do cabelinho do Michelangelo, que parece que esse era um detalhe que mesmo os discípulos não faziam igualzinho. Vamos ver, acho que a gente tem no ponto isso, não tem? Milhões de turistas visitam o Museu Metropolitan para ver os maiores tesouros da história da arte. Mas faltava uma parte importante do Renascimento. O que ninguém imaginava é que do outro lado da Quinta Avenida, numa mansão que hoje pertence ao governo francês, num salão escuro, este Cupido era a única escultura de Michelangelo nas Américas. Em outubro do ano passado, todo o andar recebeu uma iluminação especial para uma exposição de arte. Foi aí que se percebeu que a maior das obras de arte estava bem no meio do salão, escondida pelas sombras durante quase um século. Diante da estátua iluminada, a professora Kathleen Brandt, especialista em arte da Renascença, teve uma certeza clara nas curvas do menino, nos caracóis dos cabelos, na musculatura bem definida, em cada pedaço do mármore, a mão do mestre Michelangelo. É muito difícil mesmo de garantir, né? Só a autoridade dela. Se faz um consenso entre as pessoas e... Eles se acertam. Como é que é a história de escalar o Kilimanjaro? Quem é que teve essa ideia? Eu gosto de moleza, O Paulo, E o ele Paulo? ficava tentando, ficou assim, toda vez que a gente passava a lista das matérias que a gente queria fazer, porque a ideia não era assim, a gente não queria escalar o Kilimanjaro, a gente queria gravar o gelo que tem no topo do Kilimanjaro. Ah, bom. Que está desaparecendo. Que está desaparecendo, mas aí não tinha Podia frete para chegar lá em cima, entendeu? E Não tem helicóptero? transporte público. Não chega lá. Não podia alugar? 6 Não mil chega. metros, não tem Não. helicóptero que vá nessa altura. Nem hoje em dia? Não. Bom, e aí? Aí a gente fez exercício, conversou Vocês com o professor, entrou numa... eram recém-conhecidos os dois, não? Não, foi agora, faz um mês e meio. Quer dizer, esse homem continua apaixonadíssimo por você. Porque para querer... Provavelmente ele odeia alpinismo, Que né? casal fica 24 horas por dia grudado? Mas você sabe que quando a gente estava assim na última noite, são 7 dias de caminhada, 70 quilômetros, né, dentro do parque. E no último dia de escalada, a gente já parte de 4.700 metros, já está faltando oxigênio, e a gente sai às 11h30 da noite, sem dormir, porque
Tá aquela tensão, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Doença de altitude, não sei o quê. E aí a gente sai caminhando e a caminhada nessa altitude é assim, você dá um passo, uma respirada, aquela respirada assim. E você vai nesse ritmo E até equipamento? às 8h30 da manhã. A gente tinha 2 carregadores para levar o equipamento. Que já tinham subido lá? Carregar o nosso próprio corpo já foi missão ano. suficiente. Quantas vezes? 6 vezes por ano. Eles sobem e descem. E aí teve um momento assim que a gente estava naquela subida, 15 graus negativos, uma escuridão, você enxergava aquele foquinho onde batia a lanterninha da cabeça, aquela respiração assim. E eu escutava o Paulo atrás de mim assim, quem foi que teve essa ideia? Eu imagino que xingou, né? E eu sabia exatamente quem é que tinha tido a ideia. Eu tinha esquecido ali na hora, acho que foi a falta de oxigênio, eu não conseguia lembrar quem é que teve a ideia. Bom, mas aí chegaram lá. Chegamos. Com dignidade, mais ou menos. Quer dizer, Não, nós chegamos chegamos bem. bem. Fisicamente, nós chegamos bem, mas assim, a força física que a gente faz para subir o Kilimanjaro é um troço, assim, desumano. Mas não é o teu corpo que te carrega, é a cabeça. Se você conseguir se manter no controle da situação, chega. Mesmo as pessoas que não estão muito bem fisicamente. É por isso que eu nem Não, penso porque em subir. A gente viu Que a gente que tem cabeça, um preparo físico incrível. Tinha um grupo de ingleses, 35 pessoas, todos atletas. Não, 50, não, 50 pessoas, 35 conseguiram subir. Nós Dos vimos 50. um triatleta que estava no nosso grupo, parado, ele estava bem na nossa frente, de repente a gente alcança ele já na cratera, já dando a volta na cratera do vulcão, e ele, com o olho arregalado assim, eu não vou mais, eu não vou mais, eu não vou mais. Porque começa a bater rindo, uma... né? Eu assim, ai meu Deus, eu não vou nem olhar, porque eu não quero desanimar. E nesse momento, assim, que estava começando a amanhecer, a gente estava caminhando desde 11h30 da noite, quando começa a dar a primeira luz do dia, e que começa a dar o céu começa a ficar um pouquinho clarinho, assim, o nosso guia, o Hans, um Maasai, azul. Peraí, como é o nome dele? Hans. Hans. De que É porque o nome nacionalidade? dele é tanzaniano. Acontece o seguinte, o nome dele é Mbedi. Mbedi. Só que aí, Dahir Mbedi. Aí Como é chegou o um primeiro grupo... nome? Dahir. Daí, Mbedi. Não é tão difícil. Mas aí chegou um grupo de alemães que não conseguia chamar de Dahir Habib Mbedi. Mbedi. Chamou de Hans. Ficou. Aí o Hans assim, Sônia, a gente está quase chegando. Olha lá o pico. Olha eu lá olhei. o pico. Aí eu olhei, porque assim, a gente sobe, aquela beira do Kilimanjaro, sim, 45 graus, né? Aí você vai subindo, fazendo assim, subindo, subindo. Aí quando já, de 11h30 da noite, 6h30 que estava começando a clarear, a gente já estava andando na borda da cratera, só que tem um ponto aqui mais alto, que é o pico. Aí ele disse assim, olha o pico. Peraí, é uma cratera o Kilimanjaro? É um vulcão. É um vulcão. É um vulcão. É um vulcão extinto. Extinto, morto, sepultado, porque nunca mais... Ele não está ativo Não. há centenas de milhares de anos. Quer dizer, há o risco de cair ali dentro. A beira dela assim, é um vulcão imenso, né? Então, a beira da cratera é uma coisa de uns 5, 6 metros, assim, não é assim um precipício. Assim, mas a cratera tem 300 metros de profundidade. Aí quando vocês chegaram lá... Aí eu olhei e disse assim, estamos chegando, onde é? Aí tinha o Morro da Urca na minha frente. Eu disse, não vou mais olhar, vou olhar para baixo. Porque E aí, ainda quando eu cheguei de volta... Está morto, ainda falta 300 metros para subir. 300 metros. Aí a gente foi conferir onde a gente estava, a altitude que a gente estava. E o pico era mais do que o Morro da Urca. E sem bondinho, né? Sem nada. E sem bondinho, e sem um táxi passando. Olha só, William, chama a nossa vinheta, que eu tenho muita coisa ainda para perguntar sobre aquecimento global, sobre comprovações do aquecimento global, assim, físicas, que vocês devem ter isso. Vamos ver. Vai, William. Tenho aqui ao meu lado Sônia Bride e Paulo Zero. Vocês estão juntos há quanto tempo? 15 anos. Há 15 anos que ele sofre essas coisas de... Esses maus tratos na minha mão. Você sabe que ontem, por acaso, eu estava fazendo... E ele ainda me trata direito, bota filtro, assim, corrige as rugas. Claro, ele tem que cuidar do que tem. Você sabe que falando isso, ficar juntos, eu
Eu liguei ontem para um senhor que está com 80 e tantos anos e ele é casado há 60 e tantos, sei lá. Eu não conhecia, mas eu liguei, precisava de uma informação, me deram o telefone. Aí eu liguei para a casa dele e falei, eu queria falar com fulano de tal, com o senhor fulano de tal. Tinha atendido a mulher dele. Aí ela falou, um momento. Aí gritou lá para dentro, fulano, é para você. E ele gritou de lá, quem é? E ela falou, sei lá. E ele veio ao telefone, alô, pois não? Isso, claro, imagina, eles não se aguentam mais. Tá morando junto, um apartamento pequeno, 60 anos. Aí ele me falou, eu só chego em casa assim por volta de 8 da noite. Claro, ele não aguenta ficar o dia inteiro aposentado. De modo que vocês tomem cuidado. Mas a gente se ocupa bastante. É incrível que a convivência é intensa, mas cada um está focado no seu trabalho. Então, assim, quando termina a matéria, assim, a gente comenta o dia que a gente passou juntos. Não, o que eu acho fantástico é exatamente que, às vezes, trabalhar juntos, às vezes até complica, né? Porque não tem refresco, não tem chegar em casa, você não sabe o que aconteceu hoje. Não tem isso. Porque ele fala, sei, eu estava ao lado. Como é que é o negócio do aquecimento global? Temos alguma... A matéria de vocês vai no Fantástico. É uma série no Fantástico. Toda semana. Começou... Quanto tempo? Já foram 3 semanas, tem mais 6 reportagens. Todas já feitas? Uma por semana, todas já gravadas. E agora a gente está editando conforme bota no ar, né? Vamos ver uma matéria dessas, por favor? Um trecho. Por que o clima está mudando? Durante 6 meses, procuramos as respostas em todos os continentes. Fomos a 12 países. Aqui na América Latina, no Peru, cruzamos a noite subindo uma montanha nos Andes. Groenlândia. Testemunhamos o colapso de um bloco do tamanho do Congresso Nacional. A temperatura subiu e as geleiras, que sempre quebram no verão, começaram a se desmanchar num ritmo assustador. O mundo está quase 1 grau mais quente do que antes da Revolução Industrial. Na atmosfera, a concentração de gases que provocam o efeito estufa já dobrou desde que começamos a usar petróleo, carvão e gás para tocar indústrias e automóveis. A busca da energia limpa nos leva ao salar do Uyuni, na Bolívia, a maior reserva do mineral que já é chamado de o petróleo do século XXI. Na África, os efeitos do clima serão ainda mais perversos por causa da pobreza, prevêem os cientistas. No topo da África, um símbolo dessa tragédia. Durante 6 dias caminhamos, montanha acima. A 5.850 metros de altitude, mostramos o espetáculo que se prepara no seu ato final. É difícil falar aqui porque Eu fiquei super emocionada. tem a emoção, mas também tem a falta de ar. O ar aqui em cima é muito rarefeito. E isso você ali resfolegando ao lado, né? Não, a gente vai ver as imagens e a respiração dele. 5.000. 895. É muito alto. No Chile, vocês estiveram no Chile? Não, para essa série não. Aqui nós temos aqui o Alex, que é o único chileno que ainda não conseguiu sair do buraco. A gente esteve no Chile. Olha só, e durante a gravação da série, a gente esteve no Chile para fazer a reportagem dos mineiros. Quando eles foram encontrados vivos, nós fomos lá, Paulo e eu, na semana que a gente viajou para o Kilimanjaro. Agora, tem uma Ele coisa... conhece pouco Copiapó? Copiapó, no norte do Chile. Você conhece? Eu não conheço. Hein? Não Eu mente conheço, aqui. não conheço. Não conheço. Mas agora ele vai visitar, né? Uma pergunta, fazendo um pouco o papel do advogado do diabo. Eu nunca sei se é advogado do diabo ou advogado do viado, nunca dependendo. Mas, por exemplo, sempre que se vê uma notícia sobre aquecimento, ou sobre inundação, ou sobre tsunami, sempre tem uma referência no passado. Tem. Nunca houve
por exemplo, o negócio dos blocos das geleiras, desde 1943. Nunca houve uma desde 1912 ou 1800 e tanto. Nunca houve uma onda de calor tão terrível no inverno desde 1883. Por que há indicações, já que já houve alguma coisa igual ou até maior, um século ou 2 séculos antes? Por que há essa indicação de que há realmente um apocalipse se instalando? Por que há essa mudança tão radical? Hoje eles falam, em vez de aquecimento global, fala em mudanças climáticas, porque é mais ou menos assim como uma doença que é uma síndrome. Em alguns lugares está ficando mais quente, outros mais seco, outros mais molhados, chove mais e tal. Mas sempre coisas que já aconteceram. Agora, coisas que já aconteceram com causas bastante definidas. Por exemplo, a gente teve um momento de aquecimento de tempestades solares que a Terra ficou mais quente. Mas há evidências científicas de que havia uma diferença solar. Há 2 séculos? Não. A gente tem períodos... Não, períodos pequenos. A gente teve uma pequena era do gelo, agora na Idade Média, que a Terra resfriou. Mas para todos esses fenômenos climáticos, de mudanças grandes que aconteceram no planeta, nesses períodos todos, há uma explicação natural. Hoje, nenhuma daquelas causas, tem gente que fala assim, não, a atividade vulcânica está soltando muito CO2, então o CO2 não é causa humana, é atividade vulcânica. Não é, porque a gente emite 300 vezes mais CO2 causa humana do que de vulcão. E o pum do carneiro da Nova Zelândia? Perigosíssimo, porque o metano é 32 vezes mais prejudicial para o aquecimento do que o CO2. Que é provocado pela queima de combustíveis fósseis. E como é que vai se resolver isso? Vamos modificar? O pum, ele faz mal na hora, mas ele evapora mais rápido na atmosfera. Não há tentativas de mudanças genéticas para o carneiro nascer sem bunda, não. Mas existem vários estudos. Tem gente, por exemplo, na França, eles estão adicionando, como é que chama? Essa semente que no Brasil também as pessoas usam para emagrecer. Flaxseed. Linhaça. Então, adicionando linhaça... Vocês estão tomando linhaça, né? Para emagrecer. Tá bom. O óleo, a linhaça adicionada à ração do gado, para que solte menos pum, melhora a digestão, solta menos pum, faz menos mal à natureza. Eu sei que a linhaça é bom para excesso de secura nos olhos. A linhaça... Toma linhaça, parece que é bom. A linhaça, ela equilibra os ácidos graxos do organismo. Os ácidos? Graxos. Então, se você tem um desequilíbrio de ômega 6 com ômega 3, ela fornece mais ômega 3 e aí você equilibra os ácidos graxos e é bom para a sua saúde, inclusive para a hidratação. Você é filha de diplomata, não é? Não, o Paulo que é. Você é filha de diplomata. Então, você sempre morou fora do Brasil? Sempre. Eu nasci em Niterói, aí aos 7 eu saí, só voltei para o Brasil aos 14. Foi para Paquetá, né? Fui para Paquetá. E aí? Icaraí, Paquetá. Aí fui para Nicarágua quando tinha 7, depois fui para Buenos Aires quando eu tinha 10, aos 14 fui para Brasília, aos 19 fui para Nova York e lá eu comecei a trabalhar para a TV Globo. E você, quando é que começou essa trajetória de viajante? Eu sou do interior de Santa Catarina, né? E eu queria ser jornalista, então com 14 eu comecei a trabalhar no jornalzinho local lá da minha cidade. E aí com 17 eu fui para Floripa para fazer faculdade, comecei a trabalhar numa rádio, fui trabalhar na RBS do Sirotsky. Claro. E aí comecei a fazer umas reportagens para a Rede, para o Jornal Nacional. Fui chamada para o Rio e de repente eu estava em Londres, de repente em Nova York e as coisas aconteceram assim muito rápido. Eu, sinceramente, eu acho que você faz de forma brilhante o que você faz. Eu acho que você nasceu para isso mesmo. Não, é verdade, é verdade. Eu já tive a ocasião de conversar com você sobre a China. Eu nem sei se o Paulo estava na China também na época, isso eu não me lembro. Né? E vocês são fascinados pela China hoje em dia? Foi dos lugares que a gente esteve, eu acho que para mim foi o mais emocionante, o mais intrigante. Que para um repórter é o essencial, né? É muito difícil hoje você fazer uma reportagem que não foi feita antes.
que nunca ninguém viu, que Mas você aí já tá não viu. Aí é que está o talento de quem faz. E a China, você sai para ir pegar eu não digo nenhum pão, porque quando a gente estava morando lá, nem pão a gente conseguia comprar, porque não faz parte da tradição deles. Você vai na esquina e você tropeça em 5 reportagens interessantes. Eu vou pedir Você até nunca para viu. separar, vira ver se dá tempo de separar a matéria sobre os pés das chinesinhas antigas, das chinesinhas velhinhas, antes que proibissem o uso daquelas faixas, tá? Para o pé ficar pequeno. Mas aí, bom, na China, vocês chegaram a aprender a falar alguma língua muito mandarim? pouca coisa, só mandarim de restaurante. A gente aprendeu a pedir todas as comidas que a gente adora. A Paula adora berinjela, e a berinjela na China é maravilhosa. Como é que é a berinjela em chinês? É jieze. É? Jieze. Dieta? E quando o Eu chinês também tira adoro. foto, Quando, em vez de não falar fala cheese, é ele fala dieta. E nasce no meio do mato lá, né? A berinjela dieta do Agreste. Eu gosto também de... Mas eu aprendi a falar algumas coisas assim para brincar com os chineses, né? Você sabe que eles chamam a gente... A primeira característica que a gente percebe neles é o olhinho puxado, né? Para eles é o nosso nariz, nós somos narigudos. Então chama tabiza, narigão. Tabiza? Tabiza. Então eu sempre dizia assim, eu sou tabiza, mas o Paulo é Tai Tabiza. Tai é supremo, né? Pô, narigão, olha que obra de arte linda aqui. Ó. Aí eles riam Mas muito. morro de rir, e aí quebra o gelo. Mas aí vocês falavam em que língua? Depois? Não, aí a depois turma com quem trabalhava vocês estavam? com tradutor. Tinha tradutor. Porque esse papo de que todo mundo fala inglês, só em filme americano. Né? Abaixo de 25 anos, todo chinês fala inglês. E se você pegar a geração de 15 anos, é assim, Sai da frente. eles cantam Black Eyed Peas. Não, e o maior É um medo é o negócio. seguinte, enquanto a gente está dormindo, eles estão lá trabalhando. Exato! Então é um perigo. Não, e eles estão fazendo uma coisa incrível. Agora, né, a gente esteve lá faz uma semana e está com muito diferente. A China está cheia de trem-bala, trem de alta velocidade. Vai ter 16 mil quilômetros de trilho de trem-bala até 2020. A gente está discutindo se vai fazer um Rio-São Paulo. Agora, com tudo isso, você acha que o Ocidente interfere demais em hábitos e na cultura chinesa, por exemplo, no fato deles matarem mais tranquilamente os criminosos? Também num país que tem 1 bilhão e 500, quase 400 e tantos milhões de habitantes, não é na filosofia deles, não é um criminoso que vai fazer falta. Né? Quer dizer, ainda paga a bala que matou, Porque tem tiro na nuca. tem o tipo do crime, né? Eles dizem que tem alguns crimes que mostram que a pessoa perdeu a vergonha. A cultura oriental ela é muito baseada na vergonha, né? Sim. Por isso que o japonês comete harakiri. Ele não consegue viver com a vergonha. Eles até roubam, mas se é descoberto, comete um harakiri, tem que desaparecer da sociedade e tal. Para limpar o nome da família. Para que o resto da família possa ir para a rua e mostrar a cara sem Mas passar o chinês vergonha. não faz o harakiri, né? Ele O espera chinês, não, que ele alguém harakiri descubra. o outro. Não, ele harakiri. Eu acho impressionante, porque eu fico pensando se tem um hábito desse no Assim, Brasil. você tem sobre pena de corrupção. morte nos Estados Unidos, né? Você Lá tem tem pena de morte em vários por corrupção, países. O problema é que na China o julgamento não é exatamente um julgamento aberto e com direito à plena defesa. Imagina no Brasil Isso com incomoda pena para demais. corrupção, tiro na nuca, já pensou? Dá um problema Sei lá, qualquer populacional. político lá se defendendo, eu nunca roubei, pá! Tiro na nuca. Já pensou que devastação? Meu Deus. Vocês ficaram quanto tempo na China? 2 anos. Sem voltar, sem viajar? Não, a gente veio, baseados, né? assim, baseados na China. E de lá a gente mudou para Paris, quando nós pensamos termos de voltar para o Brasil, e a gente foi morar em Paris, ficou mais 2 anos e 7 Agora, meses lá. veja que loucura, em 2 anos não deu para aprender Não. a falar. Não Se a só- gente tivesse só estudado, dava. Claro, né? não. Se tivesse parado para estudar, sim, mas não... Mas aí tinha que parar tudo e ficar só estudando. Exato. E aí a gente estava com aquela ansiedade também de reportar o que estava vendo. Então, se você está fazendo reportagens, você não pode se dedicar a sentar e estudar. E não é como assim, eu não falava francês quando eu cheguei em Paris. Mas aí, 6 meses depois, eu falava francês, porque tem uma referência de alfabeto, Claro, de claro. tudo, né? Chinês, japonês, nada disso. Agora- Você não tem
referência. Falta completamente referência. Por isso eu acho, em relação ao Japão, China também, quer dizer, dos portugueses, que em 1600 e pouco já estavam fazendo comércio com o Japão, né? E comercializando entre Japão e China, trocando seda por prata e vice-versa. E tudo isso sem falar, sem aprender. Eles é que aprenderam a falar. O primeiro dicionário de chinês para outra língua foi chinês-português. Feito por jesuítas portugueses. E de Japão a mesma coisa. Padre jesuíta. Mas japonês é mais fácil de você aprender do que chinês, porque chinês tem o problema dos 4 tons. Né, como é que é? Você sabe? Faz aí. Faz. Você sabe fazer, vai lá. Não, faz você. Por exemplo, ma. Ma pode ser uma partícula de interrogação. Pode ser mãe, pode ser cavalo, pode ser várias coisas. Então, mãe assim, pode ser cavalo? Mas dependendo da mãe. Mas olha a diferença, são 4 tons. Tá. Ma. Se você falar o ma errado, você diz que vai montar na mãe, ou então você diz que você vai... Você mamou no cavalo. Vai lá. O japonês também tem uma coisa curiosa, que vai muito pela inflexão. Então, se você disser Hadurasa, é hoje. Mas se você disser Hadurasa, é ontem. Mas se você disser é lá, bisavô dele. É que nem o tamanho do beijo do mineiro, né? Mesma coisa. Para terminar o nosso papo, eu queria mostrar a tal matéria das chinesinhas velhinhas. Ai, tão lindinhas. Vamos ver? Tá bom, Dylan? Olha, realmente... Você nasceu para isso, realmente. Você faz isso lindamente. Parece que você Obrigada, João. Viveu com aquelas velhinhas anos. Eu faço com prazer. Nossa. Isso aí é uma coisa, uma tradição que só acabou com o Mao Tse-tung, né? Isso acabou com o Mao Tse-tung. Que uma das grandes coisas, das boas coisas que o Mao Tse-tung fez foi estabelecer a igualdade entre homens e mulheres, que culturalmente é muito difícil. Ainda há na China as famílias que não aceitam, né? A gente teve o nosso motorista, o Li, que ficou com a gente lá 2 anos, que a gente adora, ele tinha uma menina. Aí tentou de novo, porque ele é de família do campo, e teve outra menina. E agora ele juntou dinheiro para pagar a multa, porque ele vai tentar de novo ter um menino, porque a pressão da família dele é muito grande para que ele tenha um filho. Isso é uma loucura. Agora, você ter tesão naqueles pezinhos... Não. Haja tara. As imagens, isso aqui é uma maravilha, porque ela tem essa bênção de ter esse talento que tem e ter um marido com o talento que tem, que está ali sempre filmando tudo que ela faz. Conversei aqui com a talentosíssima Sônia Bride e com o Paulo Zero. Não, beijoca? Daqui a pouco a gente volta. Bravo!